Nesse vídeo eu vou responder para vocês as seguintes questões. Itaúsa abaixo de R$10 é uma barganha mesmo? Os gordos dividendos do passado irão retornar em Itaúsa? Qual seria o preço justo de Itaúsa atualmente? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Itaúsa, como vocês sabem, está acumulando uma queda nos últimos 12 meses de cerca de 10%. Uma queda superior inclusive à do Ibovespa, que está caindo apenas 1,74% nos últimos 12 meses. E então, ela está negociada aqui as ações preferenciais abaixo de R$10. As ações ordinárias também estão nessa condição, abaixo de R$10. E aí muita gente se pergunta se abaixo de R$10 seria uma grande barganha a Itaúsa. E o que muita gente acaba repetindo aí muitas vezes é que Itaúsa, se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, ela só andou de lado. Então seria uma empresa que apenas anda de lado, certo? Errado, na verdade. Por quê? A gente precisa na Bolsa de Valores olhar para universos mais longos. Esse período de tempo dos últimos 5 anos não reflete o potencial de valorização da Itaúsa. E ela caiu bastante assim, por quê? Principalmente porque reduziu seus dividendos, tá? E aí o mercado, diante do efeito clientela das ações pagadoras de dividendos, quando elas diminuem dividendos, a sua cotação cai, quando elas aumentam dividendos, a sua cotação sobe. E aí o que nós temos no universo mais longo de tempo aqui, né? Se a gente pegar Itaúsa em 2016 e puxar até aqui em 2019, isso significou uma valorização de quase 170%. E esse período aqui foi marcado pelo quê? Por queda expressiva na taxa de juros. Veja o seguinte, a taxa Selic até 2016 aqui, que foi justamente o início ali da nossa avaliação, estava em 14,25%, que inclusive eu acho que seja o topo da nossa taxa de juros que nós estamos enfrentando atualmente. Mas é só especulação, tá? Então estava aqui e houve uma queda expressiva na taxa de juros para 6,5% até o ano de 2019. Então, qual a correlação aí você percebe? Uma correlação entre a queda nos juros e a alta em Itaúsa. Os juros caíram muito, mais de 50%, e as ações de Itaúsa subiram mais de 150%. Significa que isso vai acontecer novamente? Não significa, mas significa uma coisa, há um sinal de correlação entre juros e as ações de Itaúsa, de tal modo que quando os juros caírem, as ações de Itaúsa subirão, pararão de ficar andando de lado. E elas estão andando de lado atualmente porque os juros subiram, além da redução dos dividendos. Então olha aqui, olha essa paulada nos juros em pouquíssimo tempo de 2021 para 2022. Então é óbvio que as ações não conseguirão ter uma boa performance nesse período, mas para ter bons frutos com ações no mercado acionário, você precisa comprar barato. Não adianta querer comprar quando os juros ali já estiverem caindo no país, chegando no patamar ali em que Itaúsa já vai ter se valorizado. Aí você vai pegar ali Itaúsa no topo. Você imagina só, quem pegou Itaúsa nesse topo aqui de 12, 13 reais, tá chorando no banho até hoje, né? Mesmo que tenha feito o preço médio para trás, né? Ainda não conseguiu chegar num preço tão bom quanto atualmente de 9 e pouquinho. Já chegou até valer aqui 8 e pouquinho. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte. Atualmente, e a Itaúsa até diz que isso seria um desconto exagerado do mercado, mas o desconto de holding de Itaúsa está em 23,6%. O que isso significa? Que o valor total dos ativos de Itaúsa é de 96,3 bilhões de reais. Isso aqui é o valor de mercado de todas as participações societárias que a Itaúsa tem no seu portfólio. Só que o valor de mercado da Itaúsa é de apenas 73,6 bilhões. Isso significa um desconto de holding de 23,6%, que seria na visão da Itaúsa exagerado, mas é óbvio que ela vai fazer propaganda para si mesma. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês? Outra correlação. Que correlação? Aqui está o histórico de desconto da Itaúsa. E perceba o seguinte, em 2016, o desconto de holding da Itaúsa estava em 28%, estava elevado. Dali até 2019, houve uma queda expressiva no desconto de holding, saindo de 28% para 19%. Então o que aconteceu? Saiu o desconto de holding de 28% para 19%. Uma queda expressiva. Por quê? Porque o mercado passou a precificar mais Itaúsa. Itaúsa subiu. E aí o mercado passou a entender o seguinte, olha, com os resultados crescentes de Itaúsa, com esse cenário de juros baixos, que tinha havido uma queda expressiva nesse período, como a gente viu, Itaúsa não pode ali ter uma disparidade tão grande em relação à sua participação societária. Por isso, é mais um indicador de que quando os juros brasileiros caírem,
Itaúsa vai subir, inclusive reduzindo o desconto de holding. Por isso, se hoje, como diz a Itaúsa, o seu desconto é exagerado, de 23,6%, pode ter certeza que quando ocorrer uma queda expressiva nos juros no país, o cenário macroeconômico melhorar, esse desconto não será dessa ordem de 23%. Vai cair novamente, talvez até para patamares inferiores a 18%, caso haja um ciclo de alta da economia e da nossa bolsa de valores que seja relativamente duradouro ali, que supere 3 anos ou 2 ou 3 anos mais ou menos, tá bom? Em relação a resultados, Itaúsa teve um resultado satisfatório também. Ela teve um lucro líquido recorrente no último trimestre de 3 bilhões de reais. Foi um resultado 5,5% superior ao mesmo período do ano passado. Nesse período também ocorreu ali a aquisição da CCR, né? Algumas vendas de ações da XP. E aí, se você pegar aqui esse lucro líquido não recorrente, você vai ver uma queda. Só que aqui tem os efeitos da venda das ações da XP, então você tem que olhar para o lucro líquido recorrente, que houve então uma subida. E veja que mesmo num cenário ruim de juros altos que acabam aumentando o endividamento da Itaúsa, ela conseguiu ter aumento no seu lucro. Então olha aqui, olha o resultado financeiro de Itaúsa. A despesa financeira dela subiu 600% de um ano para outro. Era de apenas 19 milhões, foi para 138. Esse aumento é tão alto que prejudica o lucro da Itaúsa. Você imagina só quando os juros voltarem a cair no país e, por conta disso, a Itaúsa reduzir a sua despesa financeira aqui para patamares igual os anteriores ali do ano passado, quando os juros estavam baixos. Tudo isso aqui vai sobrar de lucro para a Itaúsa e provavelmente dividendos ou novas aquisições, dependendo do momento de Itaúsa. Então, é isso que a gente percebe. Ao passo que o endividamento de Itaúsa acaba sendo prejudicado, sua despesa financeira prejudicada por conta do cenário de juros altos, ela está conseguindo promover um resultado satisfatório que inclusive representou uma subida no seu lucro líquido recorrente. Isso só significa que quando o cenário melhorar, o seu lucro vai crescer ainda mais e no longo prazo a cotação acompanha o lucro. E Itaúsa aqui demonstrou isso aqui, né? Nesse período de cenário positivo, nesse ciclo econômico positivo, ela subiu bastante. Mas não pense você também que Itaúsa é aquela empresa que vai dar uma grande porrada na sua carteira, mas também não é verdade que ela perde para Ibovespa. Veja só, é uma companhia que no geral supera Ibovespa e num período longo supera bastante. Olha aqui nos últimos 10 anos, Itaúsa subiu 200%, Ibovespa 81%. Isso quer dizer o quê? Que Itaúsa é uma ação que você coloca na sua carteira não para ter uma grande explosão, uma grande multiplicação, mas é uma ação muito segura que você nunca vai ter prejuízo, a empresa nunca terá prejuízo porque nunca apresentou prejuízo. Você poderá ter alguns momentos de queda, como esses que nós estamos vivenciando, mas no longo prazo supera Ibovespa. Ou seja, uma empresa para você se aposentar, dormir tranquilo e bater o mercado com ela no longo prazo, tá vendo? Período de 10 anos. É necessário paciência para investir em ações. Se você não tiver paciência, nem comece a investir em ações. Um ponto aqui que também às vezes incomoda os acionistas ou quem está pretendendo investir em Itaúsa, óbvio que esse vídeo não constitui nenhuma recomendação, é o fato também de a companhia ter reduzido dividendos e estar ali realizando bonificações. Só que veja só a evolução da quantidade de ações da sua base acionária. Teve uma queda. Isso significa que mesmo com bonificações, a companhia está conseguindo ali ter quedas na sua base acionária. Por quê? Porque está realizando programas de recompra. O último programa de recompra encerrou-se no dia 9 de setembro, em que a companhia anunciou aqui ao mercado o encerramento do seu programa, que durou 18 meses, e nele houve ali a compra de quase 12 milhões de ações da Itaúsa, a um preço médio superior a R$10, significando que o acionista foi beneficiado com isso, principalmente aqueles acionistas que compraram a companhia abaixo dos R$10. Então a companhia também está remunerando o acionista como pode. E por que a companhia não está pagando dividendos elevados? Porque ali em 2018, por exemplo, 2019, quando ela estava pagando dividendos enormes, não havia grandes oportunidades no mercado, porque o mercado estava já bem caro. Hoje a companhia está vendo oportunidades. E a mais recente aquisição aqui foi da CCR, em que a companhia comprou mais de 10% da CCR, a 2,9 bilhões de reais, financiando em parte com recursos próprios, vendendo, por exemplo, ações da XP e também emitindo debêntures ali para financiamento da operação. E embora ela não esteja pagando dividendos da ordem de 2 dígitos, ela está pagando um dividendo nos preços atuais que ali é ok, tá?
perto dos 6%, que é nosso objetivo inicial, pelo critério do Décio Bazin. E veja que você poderia ter pego Itaúsa eventualmente a um preço ainda mais baixo, a 8 e pouquinho, de tal modo que seu dividend yield seria superior a 6% atualmente. Eu mesmo aproveitei aqui a oportunidade para comprar apenas 600 ações de Itaúsa inicialmente, porque é uma empresa que na minha visão hoje é de oportunidade, pensando em dividendos gordos no futuro. Eu comprei aqui a um preço médio de 8,26. Então para mim fez todo sentido, tá? Embora o preço teto dela seja de 7,18, isso ocorre porque a plataforma está levando em consideração a sua queda nos dividendos, que não estão pagando ali pelo menos 6% em termos de cotação atual. Por isso que o preço teto do Bazin fica baixo. Mas veja, o payout caiu bastante, hoje é de apenas 35%. Porque a companhia hoje está fazendo aquisições. Esse é o momento de aquisições. Dividendos constituem outro momento da companhia e será justamente quando os juros estiverem baixos e o mercado estiver esticado. Então Itaúsa tem esse tipo de ciclo. Cabe a você decidir quando se posicionar. Obviamente que na minha visão o melhor momento é o agora. Afinal, é o momento em que Itaúsa acaba tendo as suas ações pressionadas para baixo pelo mercado. Apesar dessa queda nos dividendos, que muita gente acaba reclamando e que também gerou a venda das ações de Itaúsa pelo Barsi, o BTG aqui, por exemplo, acredita e elencou 3 razões para o retorno dos dividendos de Itaúsa. Claro que não naqueles patamares anteriores, mas um aumento. Então o BTG afirma, como eu falei para vocês, que o mercado pode esperar mais dividendos de Itaúsa. A holding hoje está adotando um payout mínimo, ali o payout médio atual de 30%, 30 e poucos por cento. Porém, teriam ali 3 razões de que os acionistas poderiam esperar dividendos maiores. O primeiro motivo, segundo o BTG, é que a fase mais intensa de investimentos parece ter terminado e a CCR teria sido o último grande investimento. Ainda, a Itaúsa deve começar a diminuir a sua alavancagem financeira, seu endividamento, e a parte não financeira da sua carteira continua maturando, exigindo menos caixa e permitindo que ela passe a pagar dividendos maiores. A parte não financeira são empresas não financeiras, em especial todas que não são o Itaú ali, do portfólio da Itaúsa, e aí então isso exigiria menos caixa. Na Itaúsa ela poderia distribuir mais dividendos oriundos desse caixa. E aí, segundo o BTG, a ação estaria com um desconto excessivo atualmente. Então aqui faz sentido as razões extraídas aqui pelo BTG, mas é como eu falei para vocês, não espere dividendos da ordem de 2 dígitos. É óbvio que isso não vai acabar acontecendo, ao menos no curto ou até médio prazo, mas pode haver um aumento aí para 7%, 8%, na melhor das hipóteses, dependendo do seu preço médio. Tudo depende do preço que você paga. Embora o preço teto hoje esteja abaixo do preço atual de mercado, então aí um preço justo das ações preferenciais de Itaúsa pelo critério do Graham, já que não dá para utilizar o Bazin aqui, a gente pegaria o índice Graham de 22,5%, multiplicaria pelo lucro por ação de 1,50 e multiplicaria pelo valor patrimonial da ação de 7,64 e aí aplicaria a raiz quadrada e chegaríamos aí então a um preço justo das ações de Itaúsa de R$ 16,05. Uma margem de segurança enorme, Se você utilizar aí algum método mais sofisticado de valuation, como por exemplo um fluxo de caixa descontado, você chegaria a algo em torno de 13, 14 reais, dependendo ali da taxa que você fosse aplicar de desconto. Mas o fato é que de fato a Itaúsa está com desconto. Para mim, considerando aí meu aspecto mais conservador aqui em relação a preços, eu pego no máximo abaixo dos R$10. Esse seria um preço bem interessante. Por isso, sim, Itaúsa abaixo de R$10 é uma barganha. Não é recomendação, mas isso está um tanto quanto óbvio. Cuidado com a ausência dos dividendos gordos imediatos. Se você pensa em dividendos gordos imediatos, aí não faz sentido mesmo Itaúsa, E aí os dividendos gordos irão retornar? Segundo o BTG, vai haver um aumento, mas também não aqueles dividendos da época dos juros baixos. Talvez quando os juros ficarem baixos novamente, aí pode ser então que haja novamente uma maior distribuição do caixa da Itaúsa. Preço justo já falei para vocês, pelo critério do Graham seria R$16, mas considerando que você deve comprar com margem de segurança até R$10, para sua própria segurança em relação a preços. Sendo que hoje o PL de Itaúsa está bem abaixo também da sua média, Mais um reforço de desconto. E para finalizar, uma dúvida muito comum entre investidores aí é a respeito da classe de ação que eu devo comprar, por exemplo. Temos aqui as preferenciais em Itaúsa e temos as ordinárias. As duas possuem tag along de 80%, então não há nenhuma distinção aqui. A ordinária tem uma liquidez média diária de 1,4 milhão de reais, é uma liquidez bem inferior a essa liquidez de 187 milhões. É muito inferior mesmo. E o dividend yield das duas aqui
está muito próximo, mas as ordinárias estão com dividend yield mais baixo, significando então que ela está mais cara, tá? Se o dividend yield dela está mais baixo, quer dizer que ela está mais cara. Então o que nós temos? Uma ordinária com liquidez muito inferior e que está mais cara. Então por isso eu preferi optar, como eu falei para vocês aqui, pelas ações preferenciais nesse caso. Cada caso é um caso, você precisa avaliar ali. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acredita que Itaúsa abaixo de R$10 é uma barganha? Qual o seu preço médio em Itaúsa? E você concorda com o BTG de que os dividendos de Itaúsa poderão aumentar aí no futuro próximo? Conta aqui para o Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!